Olá, pessoal, boa tarde. Hoje, dia 3 de março de 2021, 16 horas e 1 minutinho, começando aqui uma pequena live sobre TORD11, Tordesilhas, um fundo aí da Hectare, que tem uma mecânica de investimentos bem diferente e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Na verdade, muita gente nos questionando aqui para falar um pouco mais sobre o TORD11, inclusive fizemos já o relatório bem completo aí para os nossos assinantes, já está disponível para a base, mas eu não poderia deixar de falar, mesmo que de maneira resumida e sintética, o que é o TORD11, né? Primeira coisa que quando eu quero aqui fazer o meu papel mesmo de entendimento do mercado, pela minha leitura do mercado, quando nós começamos a ter muito questionamento sobre TORD11, duas coisas me preocuparam, se essas pessoas estavam fazendo esses questionamentos, porque o fundo custa barato, né? Uma cota aí entre 10, 11, 12 reais, e porque ele tem um yield alto. Então, a primeira coisa que a gente precisa colocar aqui e separar é se a procura por essa informação está sendo por esses dois motivos, né? Muita gente faz essa analogia aí do fundo caixa, né? O MXRF, hoje com mais de 300 mil cotistas, tudo bem, é um bom fundo, tem as suas vantagens, mas eu já vi muitas pessoas colocando dinheiro única e exclusivamente para não deixar o dinheiro parado na conta, né? E TORD11, a impressão que eu tenho, a base já mais de 26 mil cotistas, que muitas pessoas têm feito o mesmo, sobretudo ainda maximizado esse movimento pela renda alta, né? Mas o porquê dessa renda alta? Então, primeiro você precisa entender que o TORD11 está longe, mas muito, muito longe de ser um fundo trivial, um fundo de baixíssimo risco. Pelo contrário, o fundo carrega riscos que talvez você não esteja ciente. A começar pelo fato de que 45% do patrimônio dele está em CRIs, e desses 45%, que são 10 CRIs, nós temos 8 CRIs que são cotas subordinadas, né? Para quem ainda não entendeu o que é uma cota subordinada, você precisa fazer a seguinte analogia, tá? Imagina que você tem um copo vazio e você tem uma jarra de água. Essa jarra de água representa os recebíveis que vão entrar nesse fluxo. Então, à medida que você vai colocando água nesse copo, ele obviamente vai encher de baixo para cima, você vai ter a primeira parte do fluxo sendo pago para as cotas sêniores, né? E somente depois desse aí é que você vai ter as cotas subordinadas. Então, as cotas subordinadas, por isso que elas pagam mais, tem uma rentabilidade maior, né? Às vezes a cota sênior aqui, inflação mais 9, mais 10, e as cotas aqui, inflação mais 15, em alguns casos até mais, é justamente porque ela sente mais a inadimplência de uma carteira, ela sente mais o impacto de uma carteira que eventualmente não esteja muito saudável. Então, dos 10 CRIs que TORD tem na carteira, 8 são cotas subordinadas. Então, isso por si só já deixa o fundo bem mais apimentado, né? Ele tem também uma parte em outros fundos de investimento, que ele investe também em outros fundos, né? A gente destaca aqui 3. Um fundo é voltado para moradias estudantis. Então, imagina você construir, comprar moradias perto de universidades, né? Obviamente, você tem que ter toda uma diligência para saber o quão aquilo é realmente atrativo e o quão aquilo será rentável. Você também tem compras de imóveis extremamente desvalorizados, então você compra um imóvel, né, como o próprio nome de distressed, ele está totalmente abaixo do preço, e aí você compra para regularizar tudo e vender por um preço maior, né? E você também tem compras de participações em loteadoras, então você se torna sócio de uma determinada loteadora através da compra direta ali de participação. E a outra parte do fundo, é praticamente 1/3 do fundo, 30 e poucos por cento, você tem investimento direto no equity. O que é investir direto no equity, né? Investir direto no equity é quando você é sócio direto na SPE. Então vamos voltar aos CRIs. Você tem um CRI de multipropriedade, você está financiando aquela multipropriedade, né? Então você está mais protegido porque você tem uma camada de proteção aí adicional, né? O risco é menor porque você está exposto ao crédito da operação. Quando você tem exposição direta no equity, você é o sócio daquela operação. Então, você não vai ter lucro na hora que você quiser, você vai ter lucro quando você tiver lucro. Quando é um CRI, o fluxo tem que pagar aquela PMT, aquela parcela que, obviamente, vem para o crisista, vem para o dono do CRI, que no caso é o fundo. No equity é diferente. Então, vamos lá, esquece o TORD por enquanto. Se eu tenho um CRI de um loteamento, à medida que as pessoas estão pagando esse loteamento lá, eu, como dono do CRI, vou receber a minha PMT, a minha parcela. Ok. Se
Se você, e aí tem vários gatilhos que você coloca, né? Às vezes uma inadimplência vai ser mitigada com outros contratos, então você tem uma série de mitigadores ali. Se eu sou sócio direto na loteadora, eu vou ter lucro quando tiver lucro. Não adianta eu querer fabricar um lucro ali, eu preciso realmente apurar o lucro dentro daquela SPE para ele distribuir para o fundo. Então, assim, onde eu quero chegar com tudo isso? Que TORD 11, ele tem uma mecânica, assim, não tem nada de anormal no fundo, não tem nada assim de muito exótico no fundo, mas, obviamente, é um risco muito maior. E essa cota a 10, 12 reais me preocupa um pouco de muitas pessoas estarem comprando fundo só porque paga bem, né? Até porque hoje o portfólio da carteira dele é inflação mais 13. Então, em função de GPM, até mesmo IPCA mais alto, faz com que o rendimento fique mais alto. Então, se você estiver ciente dos riscos, se você entendeu a mecânica de investimento, se você sabe de tudo isso que eu estou te falando, não tem problema, ok. Mas se você não sabe disso, não invista exclusivamente pela renda alta. Não invista exclusivamente porque a cota é, entre aspas, barata. Você precisa entender a mecânica do fundo. Para concluir, a minha opinião aqui sobre 11 é de que o fundo ele tem uma questão de escala que precisa ser muito bem parametrizada. Onde eu quero chegar com isso? É um tipo de fundo que, à medida que ele cresce, a equipe tem que se aparelhar muito. Por quê? Por quê? Simples de explicar. Imagina você ter amanhã 10, 15, 20, 30 projetos, que é o equity, junto com outros CRIs que exigem um acompanhamento maior, você precisa naturalmente ter mais braços, você precisa ter mais gente para acompanhar isso. O fundo hoje tem uma taxa de administração relativamente alta, 1,5, mas ela é decrescente, pode chegar até 0,95. E considerando essa outra emissão, que inclusive acho que está no período, acho não, né? Está no período de preferência ainda, você pode esperar que a taxa de administração e gestão deve cair para 1,30. Ele tem uma taxa de performance que eu já gosto mais, que é IPCA mais 4. Então, o simples fato de estar com uma taxa de performance próxima do que é o portfólio do fundo, já me deixa bem mais tranquilo aí, né? Não é uma taxa descasada, taxa em CDI, então isso já me deixa mais tranquilo, né? Bom, no geral, era isso que eu queria falar para vocês, seria um vídeo realmente rápido só para falar um pouco sobre TORD 11. Eu acredito que esse fundo ele vai funcionar como um apêndice de risco da própria Equitare, né? A Equitare tem o HCTR, que é um fundo de CRI também voltado para multipropriedades, voltado para loteamentos, mas só que com um pouco menos risco quando comparado com o TORD, né? Porque ele tem cotas mais sêniores, ele tem uma dissipação ali de risco um pouco maior. Lembrando que, de novo, você tem que sempre olhar quando analisa esses fundos, você sempre tem que olhar o risco do grupo econômico que está envolvido também, né? Porque você tem várias pontas que estão interligadas aí num fundo como esse, numa operação como essa. Então, o grupo econômico quer dizer o quê, né? Se você tem um problema numa operação, elas estão muito conectadas. Então, se você tem um problema num determinado CRI, fatalmente ele vai impactar outros CRIs. Então, é uma diversificação cuidadosa, não é uma diversificação assim tão ampla quanto um fundo de CRI convencional. Se você olhar, às vezes o próprio gestor compra CRIs de grupos interligados. Então, você pode ter um mini risco sistêmico ali, caso... Eu estou falando mini porque são blocos ali dentro, né? Então, você pode ter ali algum desconforto futuramente, caso, eventualmente, você tenha um problema de crédito. Acho pouco provável isso no curto prazo. A minha grande dúvida, aí falando também de TORD, voltando para TORD, é o quanto multipropriedade, né, esses dois equities que eles têm, que representa aí 31%, 32% do patrimônio, são operações de multipropriedade, né? O equity direto, investindo diretamente na multipropriedade. Eu tenho comigo que é um setor extremamente rentável, já não canso de falar isso, mas nós não podemos deixar de crescer com moderação, porque é uma estratégia de vendas muito agressiva, muito ousada, você precisa manter um stand de vendas muito ativo e a gente não pode tirar de vista que ainda estamos numa pandemia, que turismo ainda está limitado, que você tem uma série de restrições ainda nas cidades, especialmente as cidades turísticas. Então, muito cuidado para que o crescimento desse tipo de fundo não seja muito além da capacidade das pessoas absorverem. Quando eu digo pessoas, não estou falando um investidor, estou falando a ponta de lá, que tem que comprar essas multipropriedades, que tem que girar isso no stand de vendas. Então a gente tem que tomar
um pouco de cuidado, né? Outro ponto que eu não sei muito bem avaliar se é um risco ou uma vantagem, sério mesmo, sinceramente, eu não sei avaliar se é um risco ou uma vantagem, é o fato deles estarem todos interligados ali na Forte Securitizadora, que faz parte do mesmo grupo ali, né? Hectare, tudo ali tem todas uma questão societária que envolve a securitizadora. Pode ser positivo por um lado, porque eles estão fazendo dentro de casa, então isso leva uma vantagem, mas por outro lado, você pode, em algum momento, não conseguir mais originar essas operações e ficar ali dentro daquele próprio processo de criação de novos negócios limitado, né? Então, de novo, falando muito honestamente, eu não sei se isso é um risco ou se é uma vantagem. Eu acho que eu ficaria no meio do caminho aí, em alguns pontos eu acho que pode ser uma vantagem, mas em outros pontos você pode ter um risco justamente para ficar limitado no processo de crescimento, tá certo? Bom, deixa eu ver se eu respondi tudo. Bom, é isso, tá bom? Sim, tem livros sobre análise de CRI, tá bom? Eu fiz uma entrevista com o Diogo, só me foge aqui, deixa eu ver se eu acho o livro dele rápido aqui para passar para vocês. Eu acho que eu não vou achar aqui, mas procurem lá. Segurança de CRIs com o Diogo. Eu não vou achar rápido? Achei rápido. Tá aqui, ó, Diogo, esse livro aqui, ó, Securitização de Recebíveis Imobiliários do Agronegócio. É um livro excelente aí sobre CRI. O meu querido amigo Felipe Ribeiro também, acho que deve escrever alguma coisa sobre isso, que na minha visão é uma das pessoas que mais entende de CRI no Brasil. Então, possivelmente, a literatura dele vai ser bastante demandada. O que mais, pessoal? Tem mais alguém perguntando? É isso. Tá bom? Era isso, era uma live rápida só para passar essas informações para vocês. De novo, não representa nenhum tipo de indicação de compra ou venda esse vídeo, nada mais é do que uma síntese do que é TORD 11. Foi um dos vídeos que as pessoas mais nos pediram aqui, então tá aí uma simples, uma sintética análise. Mais uma vez, falo para vocês, toda a carteira de fundos imobiliários, ela deve ser um prato de comida, ou seja, você tem que diversificar carboidratos, você tem que colocar proteínas, né? Você tem que colocar verduras, legumes, enfim. Uma carteira é um prato diversificado. A pimenta é a gosto, o sal é a gosto. Então, quando você pega fundos um pouco mais sofisticados, como o TORD 11, ele é a gosto. Você pode colocar um pouquinho, não é obrigatório colocar, mas você pode colocar um pouquinho mais, mas sempre calibrando isso pelo risco, tá? O TORD 11 hoje é uma posição bem relevante lá no Iridium, né? Só para título de curiosidade, o Iridium tem 3% do patrimônio do Iridium é TORD 11, representa praticamente 35% do TORD 11 propriamente. Então, ele é o cotista mais relevante no fundo. Então, às vezes, você opta pela exposição indireta via Iridium, ou você quer pegar essa pimenta diretazinha ali também, não tem problema, mas sempre calibrando. Eu falo que tem fundos que você tem que calibrar o risco, mas independente disso, entenda o que é equity, acompanhe as obras. Se você é cotista do fundo, ligue para o gestor, peça para que eles coloquem mais informações sobre as obras, fotografias, o material fotográfico, mais informações sobre as obras em andamento. Então, de novo, é um fundo que está dobrando de tamanho e deve continuar crescendo. Ele tem capital pré-autorizado, salvo engano, de R$1 bilhão. Então, se esse fundo chegar num patamar próximo disso, você inevitavelmente, invariavelmente, vai ter aí 20, 30, 40 projetos em andamento. Então, você precisa de uma equipe muito robusta para controlar tudo isso. E o controle dessas operações é extremamente desgastante no processo diário. Não dá para você perder o olho, não dá para você piscar, porque um projeto mal evoluído, ele compromete não só a TIR, o taxa interna de retorno desse projeto, como pode comprometer do fundo inteiro. Então, tem que ter bastante diligência para acompanhar isso. Então, você precisa de braço, você precisa de gente para trabalhar. E é isso que cotista do TORD 11 tem que sempre estar próximo ali da Hectare e acompanhando o crescimento do fundo em paralelo ao crescimento da equipe, para que você possa ter isso tudo bem sistematizado. Os relatórios, na minha visão, ainda precisam melhorar um pouquinho mais, precisa ter um pouco mais de dados sobre as razões de garantia e uma série de coisas, mas isso vem com o tempo, é um fundo que até pouco tempo aí ninguém falava dele, e de repente quase 27 mil cotistas nessa quarta emissão de cotas, tá bom? Um forte abraço a vocês, amanhã tem mais live surpresa, um abraço, valeu!